Vamos ouvir a palavra de Deus nesta noite. Glória a Deus. Quem quer ouvir a palavra de Deus, diga amém. Se coloque sob os pés, irmão, em nome de Jesus. Mateus, se apresente, em nome de Jesus. Vamos ouvir. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus. Isaí, teu filho, Senhor, que vai ser instrumento, Senhor, da tua palavra nesta noite. Fala conosco por intermédio da sua palavra, Senhor. Deus, quebra toda a barreira, todo obstáculo, que teu Espírito Santo, Senhor, tenha liberdade no nosso meio, que na proporção do teu filho ministrar a tua palavra nesta noite, que teu Espírito Santo possa agir no nosso meio. Fique à vontade, Espírito Santo. Use teu filho como instrumento nesta noite, para a glória do teu nome. Amém. Meus irmãos, recebam todos a paz do Senhor Jesus. Amém. Estou feliz pela oportunidade que o céu me concede mais uma vez de estar aqui com vocês. Que Deus em Cristo possa abençoar a vida de cada um de vocês que estão aqui nesta noite. Eu estendo a minha gratidão em Cristo pela vida do pastor João Gomes, que me permite assumir essa tribuna mais uma vez. Que Deus possa abençoar a vida do Senhor, toda a sua casa, a sua família. Meu amigo presbítero Antônio, que sempre lembra de nós. Que Deus possa também abençoar toda a sua casa e a sua família. E toda Aricambu, jovens, todos que estão aqui sempre me recebem muito bem. Que Deus em Cristo possa abençoar a vida de vocês. Da última vez que estive aqui, perguntaram dos doces que minha esposa faz, eu não trouxe, mas hoje eu trouxe. Está ali, uma pessoa lá embaixo está cuidando, eu não a conheço, mas eu sei que está em bons cuidados. Eu trouxe alguns brownies da marmita, tem ninho, chocolate, R$10 a unidade. Se você puder estar nos abençoando, vai estar somando no nosso ministério e com a nossa casa. Que Deus em Cristo vos abençoe. Por favor, você que está com a sua Bíblia, encontre Gênesis, capítulo de número 21. Eu vim degladiando com o Senhor desde a tarde. Falei, Deus, o que eu vou ministrar? Receberem a tua palavra e que de maneira nenhuma Satanás venha arrebatar a semente que será lançada nesta noite. Eu te peço, nos cerca, ó Pai querido, nesta hora com a tua cerca e nos cobre com o sangue do teu Filho amado Jesus Cristo. E eu te peço que se alguma coisa se opõe à ministração da tua palavra, que seja repreendido agora pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus. Pai, eu te peço, estende as tuas mãos e me dá ousadia para pregar a tua palavra. Enquanto prego, Espírito Santo da verdade, passeia em nosso meio, fica à vontade, renova, fortalece, vivifica. Ó Pai querido, traz o arrependimento, faz aquilo que lhe apraz. Assim nós oramos e cremos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Pode se assentar. Eu quero criar um pensamento como introdução. Então, por favor, eu sei que é difícil, geralmente na mensagem essa é a parte mais chata de observar, dá cansaço, dá sono, mas se esforça um pouquinho, fica comigo para você entender o que o Senhor tem a ministrar aos nossos corações nesta noite. Eu costumo pensar e ter a ideia de que a vida de Abraão e a sua história, ela só se desenvolve por causa da promessa que Deus lhe faz. E por que eu tenho este pensamento? É porque o nome de Abraão não aparece a primeira vez no capítulo de número 12. Na verdade, no capítulo de número 11, a genealogia de seu pai é descrita a nós. Logo, o nome de Abraão surgirá entre essa genealogia. Porém, a história de Abraão é desenvolvida e é revelada a nós a partir do momento que o céu decide vocacionar Abraão e lhe fazer uma promessa. E é claro que todos nós entendemos que toda promessa que o céu nos faz
Toda promessa que o céu nos faz sempre será acompanhada de condicionalidade. Logo, primeiro o céu vai determinar o que nós devemos fazer, para que em seguida venhamos vivenciar aquilo que ele tem a fazer. E isso não foi diferente com Abraão. Quando Deus se revela a ele, decide vocacioná-lo e fazer sobre a sua vida uma promessa, Deus primeiro vai estabelecer as condicionalidades. E que condicionalidades são essas? Abraão sai da sua terra, sai da sua parentela e sai da casa de seu pai. Quando Deus imputa as condicionalidades sobre a vida de Abraão, em seguida ele vai revelar o que vai acontecer se Abraão estiver disposto a cumprir determinadas condições. E Deus vai dizer: se tu sair da casa do seu pai, da sua parentela, da sua terra, Deus diz: eu vou engrandecer o teu nome, eu vou te fazer grande, farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei. E Deus estende mais ainda a promessa e diz: Abraão, abençoado será aquele que te abençoar, e também maldito será aquele que ousar a te amaldiçoar. Então Deus estabelece as condicionalidades e em seguida revela a sua promessa. Logo, já pensou se por um momento Abraão olhasse para as condicionalidades que o céu estabeleceu, olhasse para a promessa que o céu está fazendo? Quem me ouve, diga amém. Imagina Abraão olhando para as condições a qual o céu está determinando sobre a sua vida, e em seguida Abraão analisando a promessa que Deus está fazendo. Já pensou se por obséquio a resposta de Abraão atrelada à promessa fosse não? Imagina comigo se Abraão olha para as condições, olha para a promessa e dissesse a Deus: Deus, a promessa é de excelência e é de qualidade, todavia as condições são pesadas demais. Já pensou se Abraão decide olhar para as condições a qual Deus determinou e olhar para as promessas que Deus está fazendo, e por causa das condições que Deus imputa sobre ele, Abraão resolvesse abrir mão da promessa que o céu lhe fez? Certamente, se Abraão escolhe abrir mão da promessa por causa das condições que de fato era pesada, até porque Deus diz: sai da sua terra, sai da sua parentela, sai da casa do seu pai. Casa do pai, lugar de conforto, lugar de comodidade. Deus está fazendo Abraão abrir mão de tudo da sua vida. Todavia Deus vai deixar uma promessa: Abraão, é abrir mão de tudo, porém eu vou te engrandecer. É abrir mão de tudo, porém eu vou te abençoar. Imagina se Abraão dissesse: Deus, a promessa até é muito boa, mas as condições estão pesadas demais. Eu, Abraão, decido abrir mão da promessa. Certamente Deus, na sua plenitude, se Abraão escolhesse abrir mão da promessa por causa da condicionalidade, certamente o capítulo do número 12 ainda existiria, porque eu, Mateus, creio que Deus levantaria outro no lugar que quisesse aceitar a promessa que Deus fez. Porém, certamente, guarde isso, se Abraão escolhesse abrir mão da promessa, não seria a história dele que nós estaríamos contando aqui hoje. Se Abraão decidisse abrir mão da promessa porque acharia pesado demais, abrir mão da sua própria vida, abrir mão dos seus costumes, certamente nós não ouviríamos canções acerca da história de Abraão. Certamente Abraão não seria o exemplo que Paulo daria acerca da fé. Certamente nós não saberíamos que alguém creu e isso lhe foi imputado por justiça. Não só Abraão, imagina se Davi chegasse diante de Samuel e rejeitasse a unção de rei, porque dissesse que a cadeira seria algo pesado demais. Certamente nós não conheceríamos a história de um menino que enfrentou um gigante e saiu vitorioso. O céu te trouxe aqui para lembrar as promessas que te fez e te dizer: as condicionalidades de fato
são pesadas, mas aquilo que eu vou fazer através da sua vida será maior ainda. Por gentileza, pega na mão desta irmã, pega na mão deste irmão e diga para ele a promessa. Mais forte, a promessa ainda está de pé. O céu sabe que não é fácil abrir mão da vida, o céu sabe que não é fácil abrir mão da vontade da carne, o céu sabe que não é fácil renunciar, mas assim diz o Senhor na minha boca: o peso da sua renúncia não vai se comparar ao peso daquilo que eu tenho para fazer na sua vida. Então, pelo amor de Deus, aceita aquilo que o céu tem para realizar. Só conhecemos a história de Davi porque ele aceitou a unção sobre a vida dele. Só conhecemos a história de Abraão porque ele aceitou o chamado sobre a vida dele. Então a história de Abraão é desenvolvida debaixo de promessa. Abraão aceita o que o céu determinou sobre a sua vida, e então capítulos vão suceder após esse. Abraão enfrentará batalhas no decorrer da sua trajetória, e após sair vitorioso a uma guerra, e lembro, pasme a igreja, de capítulo para capítulo, por mais que pareça rápido, há momentos que passam anos. Então Abraão é alguém que recebe a promessa em um tempo, e vê anos se passarem, a promessa não se cumprir. O capítulo 14 ele trava uma guerra. No capítulo 15, que ele sai vitorioso, Deus vai se revelar a Abraão. E então, quando Deus se revela a Abraão, Abraão mostra o seu medo. E qual é o medo? Que o seu mordomo viesse assumir tudo aquilo que Deus lhe permitiu conquistar. Então Deus mais uma vez, repito, Deus mais uma vez vai falar da promessa, porém não vai cumpri-la. Eu não sei você, mas eu carrego um mal que, denominado no século 21, é chamado de ansiedade. Imagina Deus se manifestar aqui hoje, através dos vasos, para trazer à memória a promessa que te fez, porém ainda não é o tempo de cumprir. Quando eu li isso, eu me indaguei e me fiz uma pergunta: para que Deus trazer à memória a promessa? Para que Deus trazer de volta a esperança, se não é para cumprir? Eu particularmente gostaria que Deus falasse no dia de cumprir, só que Deus por mais de uma vez, vai chegar até Abraão e vai trazer à memória a promessa que lhe foi feita. E quando isso me trouxe indagação, a resposta do Espírito foi simples: Abraão acreditou quando a promessa foi feita. Porém, Provérbios vai dizer que uma esperança atrasada, ela mina a esperança do nosso coração. Então Abraão é alguém que acreditou, mas a cada ano que se passava, a promessa não se cumpria. Imagina o pai da fé tendo a sua fé minada, porque passa um ano, passa 2 anos, passa 10 anos e nada da promessa se cumprir. Então Deus se manifesta em determinado tempo para dizer para Abraão: Abraão, a promessa que eu te fiz ainda está de pé. O que é Deus fazendo? É Deus só fazendo a manutenção da fé daquele que acreditou quando a promessa foi liberada. Mateus, troca por miúdos para eu entender. É Deus segurando na mão de Abraão, dizendo: rapaz, você acreditou no começo e eu vou te garantir, crendo até o final, até que o dia da promessa se cumpra na sua vida. É Deus dizendo para alguém aqui hoje: fica tranquilo, porque você não vai morrer nessa prova. Fica tranquilo, porque eu não vou deixar tua fé morrer. Você acreditou no começo, pagou preço no começo, lutou no começo, e a mão do Senhor vai te garantir chegar até o final. Já disse o sábio Salomão, ou melhor, o profeta Samuel: aquilo que Deus falou com a sua boca, Ele cumprirá com a sua mão. Fica comigo que a gente está construindo. Então a sua história é desenvolvida debaixo de Deus de tempo em tempo aparecia a Abraão, não para cumprir, porque o tempo ainda não havia se concretizado. Então Deus aparecia para reacender a chama no coração de Abraão, que havia recebido a promessa.
o capítulo de número 21, finalmente é o momento em que Deus vai cumprir aquilo que ele estabeleceu sobre a vida de Abraão. Todavia, Abraão, ainda que tenha acreditado, e isso lhe tenha sido imputado por justiça, e ele se tornou o pai da fé, Abraão é sujeito às mesmas paixões. Sempre quando você olhar para algum personagem na Bíblia, e você se imaginar se tal personagem teve alguma fraqueza, exceto Jesus, lembra de Elias. Por que Elias? Porque este foi alguém que teve fé para orar e Deus mandar fogo cair do céu. Mas o mesmo que teve fé para orar era homem sujeito às mesmas paixões, segundo Tiago, e este viveu as mesmas crises que muitos de nós vivemos. Depois de um embate intenso, Elias, que fez fogo cair do céu por intermédio do poder de Deus, foi o mesmo que se trancou em uma caverna por causa de depressão. Logo, Abraão é o pai da fé, mas é homem sujeito às mesmas paixões. O tempo passou, a promessa não se cumpriu. Agora Sara, sua esposa, vai se precipitar e vai dizer: toma Agar, a minha serva, por esposa, para que você tenha descendência. E isso vai trazer algumas complicações reveladas a nós no capítulo de número 21, porque agora Deus cumpre a promessa. Deus, no capítulo de número 19, vai exortar a Agar. Por quê? Porque Deus promete que Isaac nasceria, falando com Abraão. Quando Deus promete que a promessa era em Isaac e não em Ismael, Abraão vai orar ao Senhor. No capítulo de número 17 vai dizer que o Senhor não se esqueça de Ismael. Por que Abraão vai interceder por Ismael? É porque Abraão ama o seu filho. Por mais que Isaac seja filho da promessa, Abraão não é alguém que faz uma divisão porque um tem e o outro não tem. Abraão ama Ismael, e quando Deus anuncia o cumprimento da minha promessa na sua vida é em Isaac, Abraão vai interceder: não te esqueça, Senhor, de Ismael, meu filho. Então Deus vai tranquilizar o coração de Abraão, dizendo que de Ismael ele também faria uma grande nação. Porém, no capítulo de número 21, a promessa chamada Isaac se cumpre. Quem está comigo, diga glória a Deus. A promessa chamada Isaac vai se cumprir. E agora, a primeira coisa que vai relatar-se para nós é que Abraão vai cumprir aquilo que Deus havia estabelecido. E o que é que Deus estabelece? Deus vai dizer: Abraão, como sinal da minha promessa na sua vida, eu vou fazer com você uma aliança. E esta aliança nós conhecemos como circuncidar. Ou seja, Jesus, ou melhor, Deus vai dizer a Abraão: no 8º dia, todo nascido na sua casa ou comprado deve ser circuncidado. O tempo passou, Isaac nasceu. A aliança, guarde isso, é feita antes do cumprimento da promessa. Agora, no capítulo de número 21, presbítero Antônio, a promessa é cumprida, e a primeira coisa que Abraão vai manifestar é guardar a aliança que Deus estabeleceu antes do cumprimento da promessa. Porque Abraão está dizendo ao céu: eu tinha a aliança antes da promessa se cumprir, e permaneço com a aliança mesmo depois da promessa cumprida. Por quê? Porque este é um erro que nós carregamos. A porta fechou, a gente sobe monte, a gente faz campanha, a gente coloca a propósito, a intensidade é outra. Não perdemos um culto, não dormimos uma noite sem orar. Por quê? Porque queremos que Deus se manifeste ao nosso favor. Aí Deus usa vaso falando que está ouvindo a oração e que vai entrar na guerra. Porém, depois que Deus dá vitória na guerra, tem crente que diminui a intensidade. Depois que Deus dá vitória na guerra, tem crente que esquece o caminho da igreja. E Abraão está dizendo, ensinando a nós, ser fiel antes da promessa e ser mais fiel ainda depois que ele cumprir a promessa. Pega na mão desse crente que está ao seu lado e diga para esse crente: se prepara, porque Deus vai cumprir a promessa. Mas a ordem do céu é:
Permanece fiel depois que eu abrir a porta. Permanece fiel depois que eu der vitória na guerra. Permanece fiel depois que eu restaurar a tua casa, a tua família. Permanece fiel. Glorificado e exaltado seja o santo nome do Senhor dos Exércitos, porque tem gente que é muito crente para tentar arrancar a virtude dele, mas na hora que é para padecer com ele, na hora que é para ser fiel a ele, permaneça. Abraão então vai circuncidar o menino, mostrando ao céu: eu sou Abraão que fez aliança com o Senhor antes da promessa. E permaneço o Abraão que fez aliança com o Senhor depois do cumprimento da promessa. Porém, no capítulo de número 19, fica comigo, não perde. É quando Deus vai falar com Abraão. 3 anjos aparecem na tenda, teofania, manifestação de Deus. Agora Abraão se apressa, manda Sara amassar alguns poucos de farinha para poder fazer um bolo. Convence o Senhor a ficar ali. E aí agora na frente de Sara, Deus vai trazer a memória de novo a promessa a Abraão. Deus fala: Abraão, por este tempo eu vou visitar Sara e ela vai gerar. Quando Sara ouve isso, ela vai rir. Aí agora Deus vai exortar Sara e o anjo vai fazer uma pergunta: por que está rindo Sara? Haveria alguma coisa impossível para o Senhor? Sara vai rir, por quê? Porque os costumes das mulheres dela já havia cessado, seu esposo já era envelhecido, as condições naturais eram totalmente contrárias àquilo que Deus estava falando que iria fazer. Então Sara ri na sua incredulidade, porém Deus vai falar que o menino vai se chamar Isaque. Agora olha o capítulo de número 21. Primeiro Abraão estabelece a aliança, e agora Sara, quando está com a promessa no colo, ela vai dizer: o Senhor me fez rir. Só que agora a expressão de Sara não é porque Deus fez ela rir porque ela não creu. Agora ela está com o menino no colo e está dizendo: o Senhor me fez rir. Sara na primeira instância vai rir porque acha que é impossível. Aí o céu compra a briga e diz: haveria alguma coisa impossível para Deus? Já que você ri porque não acreditou, eu vou fazer você rir com a promessa no colo. Ai, 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 ai. Tem gente que chorou porque não acreditou que Deus era capaz de fazer, e Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer: o teu choro de tristeza, o teu choro de amargura vai ser trocado por choro de alegria e de viver o cumprimento da promessa do Senhor teu Deus. Abre a boca para dar glória. Tem alguém comigo nessa mensagem? Enche essa casa de glória, porque o céu vai mudar o motivo da tua alegria, o céu vai mudar o motivo do teu choro, o céu vai mudar o motivo. Você chorou até hoje por causa de guerra, você chorou até hoje por causa de luta, e o céu está dizendo: eu vou mudar o motivo que te faz chorar. Vai chorar de alegria ao invés de tristeza, vai chorar de alegria ao viver a vitória do Senhor teu Deus. Há momentos que ele muda o motivo. Ele mudou o motivo do sorriso dela. Ela riu porque não acreditou. O céu vai rir porque está com a promessa na mão. Chorou porque desacreditou, e o céu está dizendo: vai chorar vivendo aquilo que desacreditou, porque não há nada impossível para o Senhor. Deus vai mudar o motivo do sorriso de Sara. Deus me fez rir. Agora os problemas pela precipitação vão se manifestar. Quais são, Mateus, os problemas? Ismael, sendo mais velho, vai zombar um pouco de Isaque. E quando isso ocorre, Sara, que era senhora de Agar, vai olhar para Abraão e vai dizer: olha, não dá mais para conviver o filho de Agar e Isaque debaixo do mesmo teto. Despede-a, ela e o menino também. O texto diz que aquilo pareceu mal aos olhos de Abraão. Se tu não pegou nada, eu estou caminhando para o final.
Eu costumo dizer isso porque acontece, gente. Eu, como pregador, sou humano para dizer que já teve vezes que eu só fui me ligar no final da mensagem de alguém. Então, se até agora alguma coisa conseguiu tirar o teu pensamento, fica comigo. Ela vai dar ordem, manda Agar embora e manda Ismael embora também. Aquilo parece mal aos olhos de Abraão. Por quê? Lembra que eu disse que Abraão intercede por Ismael ao Senhor? Porque Abraão ama o seu filho Ismael assim como ama seu filho Isaque. Porém, por mais que pareça mal aos seus olhos, Sara tem autoridade sobre Agar. Então Deus vai se manifestar e vai dizer a Abraão: não temas fazer aquilo que Sara, sua esposa, lhe ordenou. Pode despedir o menino. Aí o que Deus vai dizer em seguida? Porque eu tenho uma promessa sobre a vida dele. Eu vou explicar melhor que tu vai melhorar, glória. Quem já ouviu canções? Quem tem promessa não morre. A gente já cantou muito, já ouviu muito. Quem tem promessa não morre antes do tempo. É bonito de cantar, né? Só que Hebreus vai dizer que muitos morreram sem antes alcançar a promessa. Porém, alcançaram a maior promessa. E qual era a maior promessa? A vida eterna. Então, biblicamente, que é a nossa doutrina, a doutrina bíblica, é possível você morrer sem alcançar promessas terrenas, porém alcançar a maior promessa que o céu te fez. Todavia, se o céu me permitiu pregar nesse texto hoje, significa que tem algo profético que ele quer derramar sobre nós. E por quê? Porque nesse contexto, em que se o menino sair da tutela de Abraão e ir pelo deserto, a morte era certa. Por isso Abraão teme e parece mal aos seus olhos. Aí Deus vai tranquilizar Abraão dizendo: deixa aí. Por quê? Porque eu tenho uma promessa. É Deus dizendo: Abraão, fica tranquilo. Por quê? Porque por mais que o ambiente seja de morte e a situação também, eu não vou deixar morrer por causa da minha promessa. Isso aqui foi pouca mão para algo muito profético. Tem gente aqui que já era para estar debaixo de 7 palmos. Tem gente que você ora que já, estou toda arrepiada aqui, que já era para estar morto. Só que o céu te trouxe aqui para alegrar a tua alma e o teu coração e te dizer que não vai morrer por causa da promessa que ele te fez, não vai morrer por causa do teu posicionamento. O céu hoje te tranquiliza, porque aos teus olhos parece que não tem mais jeito, o ambiente é de morte, a situação é de morte, mas diz o Senhor nesta noite: não morre por causa da minha promessa, não morre por causa da minha promessa. Quem tem boca para dar glória, dá glória, porque no glória da igreja tem sepultura sendo fechada, tem cova sendo fechada, tem laço sendo cortado, porque a promessa do Senhor ainda está de pé, está de pé, está de pé. Glorificado e exaltado seja o nome santo do Senhor dos Exércitos. A promessa está de pé e vai ter alguém que não vai morrer só por causa dessa promessa. Eu sinto ele aqui na casa. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor dos Exércitos. Porque pensas tu que eu não te vejo? Diz o Senhor nesta noite: lembra da promessa que eu te fiz, e é por causa da minha promessa que eu te sustento, é por causa da minha promessa que eu não deixei você parar. Eu vou fazer você chegar aonde eu disse que você chegaria. Tão somente confia no Senhor teu Deus, confia. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Terra, 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 terra. Rebrinda calamantarabia. Bendito seja o nome do Senhor.
Glorificado seja o nome do Senhor. Abraão, deixa o menino ir, porque eu tenho uma promessa sobre a vida dele. Abraão, então, confiando na promessa que o Senhor fez, vai dar um odre de água, apenas um pão, e ele agora vai despedir Agar. Agar vai, como o próprio texto diz, caminhar errante pelo deserto. Quando o deserto está diante dela, Agar é alguém que olha para a situação, a água acaba, o pão acaba e ela está errante, porque no deserto Agar perde o rumo. E agora Agar vai olhar para Ismael, vendo ela que o recurso acabou. O texto diz que ela coloca o menino em uma árvore e ela sai à distância de um tiro de arco, chorando. Por quê? Porque ela está no deserto, o recurso se esgotou e ela não suporta ver o menino morrer, porque ela não pode fazer nada. Até parece o desespero aceitável de uma mãe, mas Agar comete um erro. Por quê? Porque o menino é responsabilidade dela, e pelo menino ser responsabilidade dela, deserto não é lugar de abandono de responsabilidade. Eu vou repetir isso aqui porque uma irmã levantou. Deserto não é lugar de abandono de responsabilidade. Mas Mateus, acabou o recurso, continua com a tua responsabilidade. Mas Mateus, o deserto parece que vai me matar. Continua com a sua responsabilidade. Deserto não é lugar de você abrir mão das responsabilidades que o céu te confiou. Tem gente que no deserto não quer cantar mais. Tem gente que no deserto não quer pregar mais. Tem gente que no deserto não quer vir mais. Tem gente que no deserto não quer orar mais. E o céu está dizendo, lembra quando o cabo do machado cai na água? Qual é a exclamação do moço? Ah, Senhor, porque não era meu. É Deus dizendo, essa ferramenta não é sua para você querer abandonar por causa de deserto. Pega na mão desse irmão que está ao seu lado, dessa irmã, diga com força para ele, esta ferramenta não é sua para você querer abandonar ela por causa desse deserto. Essa família, primeiramente é de Deus, não é sua para você querer abandonar ela por causa desse deserto. Glorificado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Agar vai se distanciar. Ela abandona o menino. Eu não tenho recurso, não quero ver ele morrer. Aí agora Agar vai chorar amargamente. E então agora Deus desce com livramento, porque fez uma promessa. O anjo vai se manifestar e vai falar: Agar, por que choras? Você leu comigo. Olha o que o anjo continua dizendo: Agar, por que chora? Deus ouviu o choro do menino. Gente, o único amor que Deus usa como comparativo de uma maneira humana para a gente entender é amor de mãe. Pode uma mãe que amamenta o seu filho esquecer-se dele? Ainda que se esqueça, Deus está colocando uma incógnita. É possível, mas se esquecer, eu, Senhor, não me esqueço de ti. Logo, o amor de mãe é algo de fato muito forte que o céu reconhece. Mas perceberam o texto? Agar, por que chora? É uma mãe chorando.
Deus ouviu o choro do menino. Ué, se a mãe está chorando, por que é com o menino que o céu se preocupa? Porque, sinto lhe dizer, a promessa não era de Agar, a promessa é de Ismael. Sabe por que é muito mais pesado para você do que alguém que está na sua casa? Lá parece que ninguém sente nada, parece que ninguém vê nada, parece que ninguém sente a pressão, o peso. Por quê? Porque a promessa não é com quem faz parte da casa, a promessa é só com Ismael, é só com você. É por isso que o céu está dizendo, para você é mais pesado, porque não foi com a sua mãe, não foi com o seu pai, não foi com o seu irmão, foi você que eu chamei. E é por isso que no momento do desespero, não é o choro da mãe, mas é o choro daquele que carrega uma promessa que Deus vai ouvir. Se coloque de pé em nome de Jesus para a gente encerrar. É uma mãe chorando, mas o anjo diz, Deus ouviu o choro do menino, Deus ouviu o choro daquele que carrega a promessa, Deus ouviu o choro daquele que é coluna, Deus ouviu o choro daquela que dobra o joelho pela madrugada. E é por isso que é você que perde o sono em casa. É por isso que é você que Deus acorda de madrugada, porque o negócio é contigo. Foi você que o céu escolheu. Então, pelo amor de Deus, levanta a mão, porque nesta noite o céu está te dando graça, porque é sobre a sua vida que está a promessa, é sobre a sua vida que está esse chamado. Aí agora, e aqui a gente encerra. Quando o anjo fala com Agar, o texto diz que na hora o Senhor vai abrir os olhos de Agar e ela vai entender que na verdade o recurso estava diante dela, só que o desespero cegou ela. E eu não sou nenhum super crente para não dizer que tem hora que o desespero tem essa capacidade. Tem hora que o gigante parece grande demais. Tem hora que parece que a prova vai matar a gente mesmo. Só que debaixo agora de serenidade, o céu te trouxe aqui porque hoje Ele vai colocar diante dos teus olhos a provisão que sempre esteve ali. Só que por causa do gigante, por causa da luta, da preocupação, você não está conseguindo enxergar qual é o recurso, meu filho. Quando os olhos dela se abrem, ela vai ver externa diante dela. Só que Agar bebeu dessa água e voltou a ter sede. Mas eu lembro da mulher samaritana que conversa com Jesus diante de um poço, e Jesus diz para ela, se tu beber da água que eu lhe der, você nunca mais vai ter sede. É Jesus dizendo, o teu maior recurso, o teu recurso infindável ainda sou eu. E diz o Senhor, se prepara, porque vai chegar a provisão da minha parte para a tua vida. O recurso que é a tua casa, que você precisa, Deus vai colocar diante de você.